Dia 63, Números capítulo 2, versículo 1 até o capítulo 3, versículo 51. O Senhor disse a Moisés e Arão: os filhos de Israel acompanharão junto ao estandarte, segundo as insígnias da sua casa, de seus pais. E eles acompanharão ao redor da tenda do encontro e de frente para ela. Os que acompanharem ao leste, para o lado do nascente do sol, serão os dos estandartes do arraial de Judá, segundo as suas turmas, e Nasson, filho de Aminadab, será chefe dos filhos de Judá. E o seu exército, segundo o censo, foram 74.600. E junto a ele acampará a tribo de Issacar, e Natanael, filho de Zoar, será chefe dos filhos de Issacar. E o seu exército, segundo o censo, foram 54.400. Depois a tribo de Zebulon e Eliabe, filho de Elon, será o chefe dos filhos de Zebulon. E o seu exército, segundo o censo, foram 57.400. Todos os que foram contados do arraial de Judá foram 186.400 homens, segundo as suas turmas, e esses marcharão primeiro. O estandarte do arraial de Ruben, segundo as suas turmas, estará para o lado sul, e Elisur, filho de Sedeur, será chefe dos filhos de Ruben. E o seu exército, segundo o censo, foram 46.500 homens, e junto a ele acampará a tribo de Simeão, de Selumiel, filho de Zurizadai. Será chefe dos filhos de Simeão, e o seu exército, segundo o censo, foram 59.300 homens. Depois, a tribo de Gade, de Eliasaf, filho de Deuel, será chefe dos filhos de Gade, e o seu exército, segundo o censo, foram de 45.650. Todos que foram contados no arraial de Ruben foram 151.450, segundo as suas turmas, e esses marcharam em segundo lugar. Então partirá a tenda do encontro com o arraial dos levitas no meio dos arraiais. Com acampai, assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo os seus estandartes. Os estandartes do arraial de Efraim, segundo as suas famílias, será para o lado oeste, e Elissamá, filho de Amiúde, será chefe dos filhos de Efraim, e o seu exército, segundo o censo, foram 40.500 homens, e junto a ele a tribo de Manassés, e Gamaliel, filho de Pedazur, será chefe dos filhos de Manassés, e o seu exército, segundo o censo, foram de 32.200. Depois a tribo de Benjamim, de Abdã, filho de Gideoni, será chefe dos filhos de Benjamim. O seu exército, segundo o censo, foram de 35.400. Todos os que foram contados no arraial de Efraim foram 108.100, segundo as suas turmas, e esses marcharão em terceiro lugar. O estandarte do arraial de Dan estará para o norte, segundo as suas turmas. Aiezer, filho de Amizadai, será chefe dos filhos de Dan, e o seu exército, segundo o censo, foram de 72.600 homens. Junto a ele acampará a tribo de Asser, e Pagiel, filho de Ocrã, será chefe dos filhos de Asser. E o seu exército, segundo o censo, foram de 41.500 homens. Depois a tribo de Naftali, e Airá, filho de Anã, será chefe dos filhos de Naftali. E o seu exército, segundo o censo, foram de 53.400 homens. Todos os que foram contados no arraial de Dan foram de 157.600. E esses marcharam no último lugar, segundo os seus estandartes.
São esses os que foram contados dos filhos de Israel segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos arraiais pelas suas turmas foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor havia ordenado. Assim fizeram os filhos de Israel segundo tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim acamparam conforme os seus estandartes e assim marcharam, cada qual segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais. São essas as gerações de Arão e Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. E são esses os nomes dos filhos de Arão, primogênito, Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, sacerdotes ungidos, consagrados para oficiar como sacerdote. Mas Nadab e Abiú morreram diante do Senhor, quando ofereceram fogo estranho ao Senhor, lá no deserto de Sinai. E não tiveram filhos. Assim, Eleazar e Itamar oficiaram como sacerdotes na presença de Arão, o seu pai. O Senhor disse a Moisés: manda chamar da tribo de Levi e coloque-a diante de Arão, o sacerdote. Vivam e cumpram os seus deveres para com ele e para com todo o povo, diante da tenda do encontro, para ministrarem no tabernáculo. Terão cuidado de todos os utensílios da tenda do encontro e cumprirão o seu dever para com os filhos de Israel. De todos os filhos de Israel, os levitas são dedicados ao serviço de Arão, mas a Arão e aos filhos dele você ordenará como que se dediquem só ao sacerdote, e o estranho que se aproximar será morto. O Senhor disse a Moisés: eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel. Os levitas serão meus, porque todo primogênito é meu, desde o dia em que feri todos os primogênitos na terra do Egito. Consagrei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até animal, serão meus. Eu sou o Senhor. E o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, dizendo: conte os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias, conte todo homem da idade de 1 mês para cima. Moisés contou segundo o mandato do Senhor, como lhe havia ordenado. São esses os filhos de Levi pelos seus nomes: Gerson, Coate e Merari. E esses são os nomes dos filhos de Gerson pelas suas famílias: Libni e Simei. E os filhos de Coate pelas suas famílias: Anrão, Izar, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari pelas suas famílias: Mali, Muzi, são as suas famílias dos levitas, segundo a casa de seus pais. De Gerson é a família dos Libnitas e dos Simeitas. São essas as famílias de Gerson. Todos os homens deles foram contados, cada um nominalmente. De 1 mês para cima foram 7.500. As famílias dos Gersonitas acamparão atrás do tabernáculo, a oeste. Os chefes da casa paterna dos Gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. Os filhos de Gerson terão a seu encargo na tenda do encontro, o tabernáculo, a tenda e a cobertura, o cortinado para a porta da tenda do encontro, as cortinas do pátio, o cortinado da porta do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, as suas cordas e todo o serviço a eles é devido. De Coate é a família dos Anvarmitas e dos Izaritas e dos Ebrominitas e dos Uzielitas. São esses as famílias dos Coatitas. Contados todos os homens da idade de 1 mês para cima foram 8.600, que tinham a seu encargo o santuário. As famílias dos filhos de Coate acamparão ao lado do tabernáculo, do lado sul.
O chefe da casa paterna das famílias dos coatitas será Elisafã, filho de Uziel. Terão a eles um encargo a arca, a mesa, o candelabro, os altares, os utensílios do santuário com que ministram, o cortinado e todo o serviço a eles devido. O líder dos chefes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Terá a superintendência dos que têm o seu encargo o santuário. De Merari é a família dos Malitas e a dos Musitas. São essas as famílias de Merari. Todos os homens que deles foram contados de um mês para cima foram 6.200 homens. Os chefes da casa paterna da família de Merari será Zuriel, filho de Abial. Eles acamparão ao lado do tabernáculo, do lado norte. Os filhos de Merari, por designação, terão a seu encargo as tábuas do tabernáculo, as suas travessas, as suas colunas, as suas bases, todos os seus utensílios e todo o serviço a eles devido. Também as colunas do pátio e ao redor, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas. Os que acamparão diante do tabernáculo, ao leste, diante da tenda do encontro, para o lado do nascente serão Moisés e Arão com os filhos, tendo o seu encargo os ritos do santuário para cumprirem os seus deveres prescritos, em prol dos filhos de Israel. O estranho que se aproximar deles será morto. Todos os que foram contados dos levitas, contados por Moisés e Arão, por mandado do Senhor, segundo as suas famílias, todo homem de um mês para cima, foram 22.000. O Senhor disse a Moisés: conte todos os primogênitos dos filhos de Israel que são do sexo masculino, cada um nominalmente, de um mês para cima, e separe os levitas para mim. Eu sou o Senhor. Em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel, separe também os animais dos levitas em lugar de todos os primogênitos entre os animais dos filhos de Israel, como o Senhor havia ordenado. Moisés contou todos os primogênitos entre os filhos de Israel, todos os primogênitos do sexo masculino, contados nominalmente de um mês para cima, segundo o censo, foram 22.273. O Senhor disse a Moisés: põe os levitas em lugar de todos os primogênitos entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos animais dos filhos de Israel, porque os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Pelos resgates dos 273 primogênitos dos filhos de Israel, que excedem o número dos levitas, recolha por cabeça 70 gramas de prata, segundo o peso padrão do santuário, que é 12 gramas. Entregue a Arão e aos filhos a esse dinheiro com o qual são resgatados os que excedem o número dos levitas. Então Moisés recolheu o dinheiro, o resgate dos que excederam os que foram resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel, ele recolheu esse dinheiro, 16,5 quilos de prata, segundo o peso padrão do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Marcos capítulo 11, versículo 27, até o capítulo 12, versículo 17. Então regressaram para Jerusalém, e enquanto Jesus andava pelo templo, os principais dos sacerdotes, os escribas e os anciãos vieram ao seu encontro e lhe perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Ou quem lhe deu essa autoridade para fazer isso? Então Jesus respondeu: eu vou fazer uma pergunta para vocês. Respondam e eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondam. Eles discutiam então entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: então por que vocês não acreditaram nele? Se, porém, dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos pensavam que João era realmente um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, respondeu a eles: então, eu também não lhes digo com que autoridade eu faço essas coisas. Depois Jesus começou a falar-lhes
por meio de parábolas. Um homem plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu um lagar, edificou uma torre e arredou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. No tempo da colheita, mandou um servo para que recebesse dos lavradores a sua parte da vinha. Mas os lavradores o agarraram, espancaram, despacharam-lhe de mãos vazias. Depois o lavrador enviou-lhes outro servo, e eles bateram na cabeça dele e o insultaram. Mandou ainda outro servo, e eles então mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhes um, o seu filho amado. Por fim, mandou então o seu filho, pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas os tais lavradores disseram entre si: esse é o herdeiro, venham, vamos matá-lo, e a herança então será nossa. E agarraram o filho, o mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá e exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros? Vocês ainda não leram? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuraram prender Jesus porque entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles, mas temiam o povo. Então eles o deixaram e foram embora. E enviaram a Jesus alguns dos fariseus e dos edonitas, para que apanhassem alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que o Senhor é o verdadeiro e não se importa com a opinião dos outros. Porque não olha a aparência das pessoas, mas segundo a verdade ensina o caminho de Deus. É lícito pagar imposto a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? A Jesus, percebendo a hipocrisia deles, respondeu: Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário, para que eu possa ver. Eles então trouxeram. E Jesus então lhes perguntou: De quem é a figura que está inscrita nessa moeda? Então eles responderam: de César. Então Jesus replicou: Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Salmos capítulo 47, do versículo 1 ao 9. Batam palmas todos os povos, aclamem a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo e é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu aos povos e pôs as nações debaixo dos nossos pés. Escolheu para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Deus subiu em meio às aclamações do Senhor ao som de trombetas. Cantem louvores a Deus, cantem louvores ao nosso Rei, cantem louvores. Deus é o Rei de toda a terra, cantem louvores com um harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem com o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Provérbios capítulo 10, do versículo 24 ao 25. Aquilo que o ímpio teme, isso lhe sobrevém. O que os justos desejam, Deus lhes concede. O ímpio desaparece assim como passa a tempestade, mas o justo tem um alicerce eterno. Deus abençoe, tenha um ótimo dia. Vamos seguir até o dia 365.